João 21:19, que diz: pela terceira vez, ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus disse: então alimente as minhas ovelhas. Meus irmãos, vocês que estão assistindo em casa também, ou no trabalho, enfim, onde você está. Comecei no ano passado e dei continuidade esse ano a assistir, para mim, uma das melhores séries que eu já assisti e que estou assistindo atualmente, esperando as novas temporadas, chamada Cobra Kai. Convidei Rodrigo já para assistir e outras pessoas. É interessante porque essa série ela é baseada num clássico de 1984, o filme Karate Kid. E essa série ela conta a história dos dois personagens do filme, o Johnny Lawrence e o Daniel LaRusso, 35 anos após os eventos que envolveram aquele filme de 1984. Os rumos que eles tomaram, as consequências dos seus atos. Mas a história da série ela dá uma grande ênfase na vida do Johnny Lawrence, que é interpretado pelo ator William Zabka. Ele foi o vilão do filme, em 84. Na época, ele havia encontrado uma espécie de uma alegria e do sucesso através do karatê, daquele esporte. Mas agora, após a derrota na final, que é apresentado no filme, no torneio, e associado a um sensei cruel e impiedoso, aquele jovem começa a fazer muitas escolhas erradas que ocasionaram em alcoolismo, um filho que ele não acompanhou o crescimento, a desistência do esporte que ele tanto amava. Mas é interessante, eu nem posso dar um spoiler sobre isso, porque ainda é muito recente. Após 35 anos, depois de ter desistido do karatê, ele reencontra no próprio karatê, nesse próprio esporte, a probabilidade, a possibilidade de recomeçar sua vida de várias as formas e em todos os sentidos. E aquilo que foi uma ruína para ele, também foi um instrumento para que ele pudesse começar uma nova história, com reconciliações, amizade, maturidade, ou seja, foi uma história de recomeço. A série é uma ficção, um roteiro que foi se desenvolvendo ao longo da produção da série. Muitas pessoas se identificam, a maioria de que estão entre 30 e 45 anos tem uma identificação muito grande com a série. A verdade é que a história de vida real, mas a história de vida real nem sempre acontece da maneira que a gente planeja. Os rumos de um recomeço na vida real não são tão simples como o roteiro de uma série. Nós passamos dores reais, sabe? E é interessante porque quando essas coisas acontecem conosco, situações difíceis, de perda, situações de angústias, erros, situações que nos deixam sem chão, sem poder recomeçar, é difícil para a gente administrar isso. E existe muita gente na vida que fracassou em alguma área da sua vida. Muita gente que já desistiu dos seus projetos e dos seus sonhos. E, como eu disse, diferente de um roteiro de uma série, existem pessoas que o medo e a vergonha, a falta de submissão a Cristo também, nunca deixaram que essa pessoa pudesse recomeçar a vida. Talvez a gente se identifique um pouco com isso. Talvez você se identifique um pouco com isso. Já errou de forma que nunca conseguiu se reerguer da mesma forma. Já fez alguma coisa na vida que, quando olha para trás e quando olha aquele erro que foi cometido, percebe, rapaz, essa área aqui da minha vida não tem jeito mais. Já fiz besteira demais, já errei demais, é impossível. E aí, em algumas áreas, a gente vai meio empurrando a vida como dá, por acreditar que é impossível recomeçar. Meus irmãos, acreditem, o apóstolo Pedro, um dos principais líderes da igreja no primeiro século,
foi alguém que desistiu de tudo em algum momento, por medo e por vergonha também dos seus erros. Pedro foi alguém que começou muito bem, alguém empolgado com seus projetos, alguém que já apresentou uma fé ao ponto de andar um pouquinho sobre as águas, alguém que fez muitas declarações ao próprio Jesus, como: Senhor, eu jamais te negarei. Pedro, ele era também um líder naturalmente. Naturalmente ele era um líder. As pessoas seguiam Pedro, sua maneira de viver, sua vida que era cheia de empolgação, conseguia contagiar as pessoas. Quando é feito uma análise, né, tem pessoas que fazem isso, na verdade, desde a Grécia Antiga, uma análise do temperamento humano, é chegada à conclusão de que nós temos 4 temperamentos, existem 4 temperamentos, normalmente um é predominante na nossa vida, mas nós temos características dos outros também. E tem uma análise que foi feita sobre personagens bíblicos, associando algum temperamento a eles. E Pedro chegaram à conclusão, de acordo com o relato bíblico, que ele era alguém sanguíneo, porém com fortes evidências também de alguém que era colérico. E esse temperamento de Pedro, esse que mais se destaca, que é sanguíneo, foi uma faca de 2 gumes na sua vida. Pois ao mesmo tempo que Pedro era alguém constante, corajoso, alegre, humilde e com uma ótima percepção das coisas que tinham ao seu redor, Pedro também era amável, mas esse mesmo Pedro também era alguém impulsivo, né? Ele quis andar sobre, viu Jesus, não, deixa eu ir com você, foi lá impulsivamente, andou sobre as águas, foi lá naquela ocasião que Jesus estava sendo preso, pegou a espada, cortou a orelha de um servo lá do sumo sacerdote. Era alguém também que agia com impulsividade, não pensava muito nas coisas, não. Mas essa outra característica desse temperamento de Pedro, além dessas virtudes que ele tinha, era que Pedro falava demais. Ele era falante, Pedro era meio um porta-voz. Quando todo mundo ficava calado, e a Bíblia já nos recomenda a nós guardarmos nossa língua, Jesus repreendeu Pedro muitas vezes, porque Pedro era aquele cara que falava rápido demais. E algumas vezes esse temperamento dele fazia com que ele falasse sem pensar nas coisas. E aí vinha a palavra e vinha. Deixa eu pelo menos mencionar um texto aqui de Mateus capítulo 16, verso 22 e verso 23, que ocorre uma situação dessas que Pedro falou muito, né, se precipitava em falar. Mateus capítulo 16, verso 22 e verso 23, que diz: Pedro o chamou de lado e começou a repreendê-lo. Pedro chamou Jesus num canto assim, viu? Uma ocasião Jesus estava explicando que ele ia ser crucificado, aí Pedro chama Jesus de lado, olha como ele se achava, né? Não, vem cá, Jesus, deixa eu conversar aqui com você uma coisa. Começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Disse: jamais, Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecerá. Jesus se voltou para Pedro e disse: afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considere as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. É natural também, nós sabemos disso, que quem fala impulsivamente o que quer, vai ouvir também, de repente, uma repreensão. E Jesus tinha uns particulares com Pedro muito grande, e esse foi um deles. Pedro vai chamar Jesus no canto, Jesus chega para ele: não é assim que funciona não, meu amigo. Se afaste daqui, e repreende Pedro. Então Pedro era impulsivo, Pedro era falante, mas Pedro também era exagerado. Por exemplo, na ocasião do lava-pés, lá em João capítulo 13, Pedro não queria que Jesus lavasse os pés deles. Não, Senhor, os meus pés você não vai lavar, não. Que negócio é esse? Você que é o Senhor, tem quem faça isso. Sem dúvida, qualquer discípulo lavaria os pés de Jesus. Eu acredito que todos devem ter ficado com aquele pé atrás. Rapaz, que situação é essa? Jesus está lavando nossos pés. Mas Pedro, por ser falante, Pedro com esse temperamento, toma a frente daquela situação e diz: não, os meus pés você não vai lavar. Jesus diz a ele: se eu não lavar os seus pés, você não tem participação comigo, não tem comunhão com a gente mais. E aí Pedro, exageradamente, diz: não, então os pés só não, Senhor. Lave a cabeça, os braços, pode me lavar. E Jesus, mais uma vez, naquele particular, repreende Pedro.
Essas coisas, né, eram erros repetitivos do apóstolo Pedro. Mas por ser um líder, né, por ter virtudes, é provável que Pedro não se desse conta que tinham aspectos na sua vida que precisavam mudar. E acontece que em uma ocasião, Jesus tem um outro particular com Pedro. Eu queria ler com vocês Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22, aí do versículo 31 até o versículo 34. É importante a gente entender esse contexto de Pedro, fazer essa linha de Pedro até o seu erro. Lucas capítulo 22, verso do 31 ao 34, que diz: Então o Senhor disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, eu supliquei em oração por você, Simão, para que a sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Pedro disse: Senhor, estou pronto a ir para a prisão e até morrer ao seu lado. Jesus, porém, respondeu: Pedro, vou lhe dizer uma coisa. Hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Meus irmãos, essa passagem bíblica me deixa maravilhado e assustado ao mesmo tempo. Aqui estão palavras sinceras de Pedro. Ele está sendo sincero aqui. Mas também estão palavras de um homem que ainda confiava em si demais, que ainda achava que a sua capacidade era a solução para as coisas. No coração de Pedro pulsava aquele sentimento: eu nunca vou te abandonar, Senhor. Estou pronto para ir para a prisão com o Senhor. Eu estou pronto para morrer com o Senhor. Isso pulsava de verdade no coração dele. Mas a força para realizar isso, Pedro não entendia que vinha de Cristo. Ele ainda caminhava entendendo que essa força vinha dele mesmo. Era uma autoconfiança impressionante. Jesus fala de uma maneira extremamente educada e amável com Pedro, mas diz uma frase extremamente dura também: quando tivesse arrependido e voltado para mim, fortaleça os seus irmãos. Nas traduções mais tradicionais, a ideia é: quando te converteres, anuncia aos teus irmãos. Jesus está dizendo: Pedro, essa sua atitude não é a atitude de alguém que submeteu a sua vida ao meu senhorio. Essa atitude é a atitude de alguém ainda que quer caminhar do seu jeito, que acha que as coisas funcionam do jeito que quer. Você não entendeu ainda como funciona. Então, quando você se converter, se arrepender disso, se voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Existe muito conteúdo nessa frase de Jesus. Jesus estava dizendo para Pedro, como eu disse: Pedro, fazendo as coisas do seu jeito, com a sua força, com a sua autoconfiança, você nunca vai poder fortalecer os seus irmãos. Você nunca vai poder exercer essa liderança, esse ministério, essa vocação que o próprio Jesus tinha dado para ele, ao vocacionar, ao chamar Pedro. Ele nunca poderia exercer com essa autoconfiança. Não, Senhor, eu vou com o Senhor. Todo mundo vai te abandonar aqui, mas eu não lhe abandono, não. E essa repreensão amorosa de Jesus já deve ter deixado Pedro, assim, eu penso, pelo menos, no mínimo, pensativo, né, de orelha em pé. Essa resposta de Pedro é a confirmação que Jesus disse. Ele precisava se converter, se voltar para ele. Agora, Pedro agora precisava provar que ele poderia cumprir o que ele falou. Momentos antes de Jesus ser preso, enquanto os soldados iam prender Jesus, Pedro usa uma espada e corta a orelha de um servo do sumo sacerdote. Essa história que está narrada lá em Mateus 26. E mais uma vez, Jesus repreende Pedro. Jesus diz: Pedro, guarde essa espada. Você está fazendo errado de novo. Não é assim. Não é com a nossa força. E Jesus repreende Pedro mais uma vez. Agora, depois da prisão de Jesus, os discípulos se dispersaram. E esse texto eu queria ler com vocês, Mateus 26, 57, verso 57 e verso 58. Depois que Jesus foi preso naquela ocasião, os discípulos, aqueles 12, mais os outros que seguiam Jesus, se dispersaram, correram, fugiram. E a Bíblia narra em Mateus 26, 57 e 58.
Então os que haviam prendido Jesus o levaram para a casa de Caifás, sumo sacerdote, onde estavam reunidos os mestres da lei e os líderes do povo. Enquanto isso, Pedro seguia Jesus de longe, até chegar ao pátio do sumo sacerdote. Então ali sentou-se com os guardas e esperou para ver o que acontecia. Percebe que o cenário já está mudando, não é? Aquele homem todo empolgado, que disse que iria com Jesus para a prisão e até morreria com ele. Quando Jesus é levado, que os outros vão embora, ele vai acompanhando de longe. O contexto desse texto mostra que João também estava com ele. Mas João estava mais próximo e Pedro estava ainda mais distante. Aquela empolgação toda estava dando lugar agora a uma covardia, ao medo de se achegar perto de Jesus. E é muito interessante porque eu penso, a incapacidade da autossuficiência de Pedro, de achar que poderia fazer as coisas do próprio jeito, começava agora a desmoronar. Pedro acompanha Jesus de longe. Ele deveria estar com medo, provável, desnorteado também. Jesus tinha acabado de repreender ele para ele não usar a espada. Ele tinha levado mais uma repreensão de Jesus, como a gente diz, um chega para lá. E aí Jesus é preso, e eu fico pensando, talvez ele tivesse um momento totalmente desorientado, sem saber o que fazer. Mas vai ficar pior, pois agora vem um episódio que destruiu a alma de Pedro. Está lá em Mateus capítulo 26, a gente dá continuidade, e isso eu queria também ler com vocês, a partir do verso 69. Mateus 26, a partir do 69 até o 75. Que diz, enquanto isso, olha só, Pedro estava sentado do lado de fora no pátio. Uma criada foi até ele e disse, você é um dos que estavam com Jesus, o Galileu. Mas Pedro o negou diante de todos. Não sei do que você está falando, disse. Mais tarde, junto ao portão, outra criada ouviu e disse aos que estavam ali, esse homem estava com Jesus de Nazaré. Novamente, Pedro o negou. E dessa vez com juramento, olha só como as coisas vão piorando aqui. Nem mesmo conheço esse homem, disse ele. Pouco depois, alguns dos outros ali presentes vieram a Pedro e disseram, você deve ser um deles. Percebemos pelo seu sotaque galileu. Pedro, 74, Pedro jurou que eu seja amaldiçoado se eu estiver mentindo. Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saiu dali chorando amargamente. Meus irmãos, a gente vai pegando essa linha da vida de Pedro. O que acontece a partir de agora? Pedro sai de cena. Ele estava extremamente envergonhado. Sai chorando amargamente. A Bíblia não narra se outros apóstolos viram isso. Talvez não. Jesus é condenado. Quando a gente lê essa história, o Novo Testamento vai nos ensinar os evangelhos. Jesus é condenado, Jesus é morto. Pedro não teve a chance, depois desse episódio, de falar com Jesus de novo, pessoalmente. Ele tem um momento que Jesus olha só para ele. Mas ele não tem a chance de dizer algo, ou de ouvir algo de Jesus diretamente. Agora ele via seus irmãos, suas irmãs, os apóstolos, as mulheres que estavam com Jesus, tristes, sem rumo, escondidos. E aquele homem que sempre falava, que sempre tomava a frente, agora ele está calado. Naquele momento ele não é mais o porta-voz dos discípulos. E eu fico pensando, e eu não sei se vocês conseguem pensar comigo, você consegue pensar comigo e imaginar como Pedro estava se sentindo. Depois de todas essas coisas, depois de toda aquela empolgação, depois de Jesus chegar, baixa a bola, rapaz, não confia em você. E ele vai nessa confiança dele. E ele não só nega Jesus. Ele nega Jesus, o evangelista Mateus dá uma ênfase grande, com juramento. Mas na terceira vez que ele vai negar Jesus, ele amaldiçoa. Ele diz que eu seja amaldiçoado se eu conhecer esse homem. Rapaz, que coisa!
que situação ele chegou. Agora, o que Pedro passou, nós também podemos passar. Não é a vontade de Deus que a gente confie na gente, mas às vezes isso acontece. E quanto mais autoconfiança nós temos, maior vai ser a queda. Quanto mais a gente acha que está tudo bem do nosso jeito, quanto mais a gente acha que a gente fazendo as coisas do nosso jeito vai dar tudo certo, maior vai ser a queda. E a Bíblia mostra isso, a história de muitos homens e mulheres, a Bíblia mostra isso, a história da igreja mostra isso, e o tempo que nós estamos vivendo hoje também mostra isso. Homens e mulheres, antes usados por Deus, mas que começaram a achar que podiam fazer tudo, que batiam no peito para expor suas conquistas, que fizeram da obra de Deus uma vitrine para exibir seu próprio orgulho. A Bíblia, a história e a atualidade vai nos mostrar que pessoas assim tornaram-se uma vergonha para o Evangelho. Escandalizaram, erraram, caíram, ficaram feridos. E tem muita gente que antes foi uma bênção, que já foi usado por Deus, mas que teve uma grande queda. Pessoas que têm vergonha hoje de servir a Deus, ou que ainda se reúnem até com a igreja, mas por conta de uma falha e ao longo da sua trajetória nunca mais quiseram ser usadas por Deus naquilo que Deus chamou elas para fazer, que pegaram os seus dons e talentos e enterraram, e não quiseram mais aperfeiçoá-los, e não quiseram mais usar para Deus. Meus irmãos, mas a história não acaba aí. E glória a Deus, que a história de Pedro ainda não terminou. E essa história é uma das mais belas histórias de recomeço que a Bíblia narra. E sim, a gente está falando de recomeço. E Jesus tratou de maneira particular a vida de Pedro. Jesus trouxe restauração e recomeço para a vida dele. E eu quero reafirmar isso como desde o primeiro domingo desse ano, desse mês. Quer dizer que Jesus é aquele que tem todo o poder para trazer restauração e recomeço para as nossas vidas. Restauração e recomeço para o nosso ministério. Restauração e recomeço para aquilo que nós entendemos que já se perdeu totalmente. Jesus, ele tem poder para restaurar e trazer recomeço em nossas vidas. E eu queria que nós aprendêssemos alguns princípios com a vida de Pedro, com a história de Pedro, de como foi esse recomeço na vida dele e aprender as lições para a nossa vida. Primeiro, um texto lá de Marcos, capítulo 16, versículo 7. No recomeço, Deus tem um encontro pessoal conosco. E Deus se importa. Claro que somos igreja, comunidade do Senhor, mas sabe como às vezes o Senhor trata individualmente conosco? Chega para a gente, para falando daquele jeito, no nosso quarto, no trabalho, em alguma situação, e Deus tem aquela, vem ministrar ao nosso coração algo específico da nossa vida. Foi assim com Pedro. Olha o que diz Marcos, capítulo 16, verso 7. Agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles a Galileia. Vocês o verão lá, como ele lhes disse. Qual é a ocasião desse texto aqui? Na ocasião, as mulheres recebem a notícia da ressurreição de Jesus. Elas são as primeiras a irem no sepulcro. E um anjo que está sentado, né, diz que um anjo jovem, inclusive o texto diz lá em Marcos, está sentado perto lá do sepulcro e diz essas palavras para elas: olha, voltem lá, né, digam aos discípulos e a Pedro. Fico pensando no Senhor como tratou isso e como foi um particular com Pedro. Disse: olha, vocês vão dizer a todo mundo, mas a Pedro, diga a ele isso aí. E eu fico imaginando Pedro ouvindo essa notícia. Pedro, a gente veio, aconteceu um milagre, e o Senhor que estava lá, o anjo estava lá, nos disse para a gente dizer a todo mundo e a você, que o Senhor quer encontrar vocês adiante, lá na Galileia. Sabe, Jesus pede para que eles o encontrem. Eles estavam em Jerusalém, quase 100 quilômetros de distância. E, meus irmãos, eu fico pensando e eu fiquei: Deus, o que é isso quer dizer?
Porque não era mais fácil. Jesus apareceu para eles quando eles estavam perto também, mas Jesus quer ter um encontro com eles um pouco mais distante. Pede para eles viajarem. E eu penso que o Senhor estava trazendo a memória desses discípulos, desses apóstolos, as viagens que eles fizeram. E também Jesus deu uma oportunidade muito grande que nessa viagem Pedro fosse pensando sobre as coisas, com os outros também. Eu penso que ele deveria ficar se perguntando: o que Jesus vai falar para mim lá? Como é que vai ser esse encontro, né? Ele negou, a alma dele estava ruim, e agora ele sabia que ia encontrar o Senhor pessoalmente, num lugar mais distante. E, pois é, Jesus realmente queria ter uma conversa particular com Pedro. Foi esse o recado que o anjo deu. E Jesus ainda quer ter conversas particulares conosco, pessoais. Aquelas coisas que só nós sabemos, ou que só nós fizemos, que desagradou o Senhor. Jesus ainda se importa que nós possamos, como Ele dá as dicas de oração, né? Jesus nos ensina a orar, nos ensina formas de orar. Jesus diz que nós devemos orar com todos, mas Jesus também diz que às vezes nós precisamos ir para o nosso quarto em segredo, em secreto, e falar com o nosso Pai em segredo, que Ele vai nos responder. Jesus ainda tem maneiras de tratar com a nossa vida de maneira bem individual, sobre situações que nós estamos passando, para mostrar que Ele se importa com toda a humanidade, Ele tem planos para toda a humanidade, mas Ele também tem ações e planos para a nossa vida, bem para a nossa vida, que só a gente vai fazer. Não é possível se esconder na multidão. Pedro estava ali meio parado, estava com os discípulos ainda, mas já não era mais o porta-voz, se escondendo, mas Jesus manda um recado para Pedro, diz para eles e para Pedro, que eu quero ter um encontro com eles na Galileia. Deus nos deu dons e talentos para serem usados, para abençoar as pessoas. Existem lugares específicos, existem pessoas específicas que precisam ser abençoados através da sua vida, que não vai ser outro, vai ser a sua vida. E eu sei que as circunstâncias, às vezes, fazem a gente achar que Deus não pode usar a gente. Que quando nós começamos a lembrar dos nossos erros, e assim como Pedro, a gente fica envergonhado. Mas como diz a canção que ministramos agora há pouco, não se leve tão a sério. Como diz aquele verso, tente outra vez. Nesse processo de recomeço de Deus nas nossas vidas, deixa Deus tratar bem individualmente com você. Deixa o Senhor ministrar o seu coração. Deixa o Senhor, escuta esse recado do Senhor que vem através da Bíblia, mas que Ele também ministra de tantas outras formas, de maneira inerrante e eficaz através da Bíblia, mas nas canções que nós ouvimos, nos irmãos que estão para nos orientar. São os recados que Deus tem nos dado para que nós possamos recomeçar. Agora, em segundo lugar, vamos aqui em primeiro lugar que no recomeço Deus tem um encontro pessoal conosco. Mas em segundo lugar, no recomeço, Deus continua o mesmo conosco. O mesmo, não mudou. Mesmo sabendo quem nós somos. E isso precisa deixar a gente muito maravilhado. Porque eu confesso, quero dizer para vocês, a gente leu o texto de João, capítulo 21, verso 5, que às vezes eu digo, Deus, o Senhor é muito corajoso comigo. Tem certeza? Porque eu erro demais. E às vezes eu vejo, poxa, Deus é muito corajoso. Mas não é a coragem de Deus, é graça. João capítulo 21, verso 5. Eu não sei se está o verso 4 também, mas ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Aí, ele perguntou, filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? É o 4 e o 5, não é? Isso. O 4 e o 5. E o 5 que diz, e ele perguntou, filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Agora eles já chegaram lá na Galileia. Eles já, quando chegaram lá, eles não viram Jesus. A ocasião era essa. Eles tinham chegado na Galileia e Jesus não estava lá. Na verdade, não apareceu para eles.
E Pedro diz algo, irmãos, já decepcionado: eu vou pescar. Os demais disseram também: nós vamos pescar, o que mostra que Pedro era um líder e era alguém que influenciava muito. Ele voltar a pescar tem um grande significado aqui, porque Jesus já havia chamado ele e outros para serem pescadores de homens, discípulos, apóstolos do Senhor. Mas quando Pedro diz, eu vou pescar, é como se ele dissesse, olha, deu para mim, eu não vou mais fazer o que Jesus disse. É o fim da linha, deixa eu voltar para a minha profissão. Eu já decepcionei o Senhor demais, não tem mais jeito não aqui não. Eu menti, eu abandonei, eu neguei. Pedro não se considerava mais um discípulo de Jesus. E Jesus chega perto daqueles homens, assustados, que ainda estavam lá no barco, e grita para eles, filhos, tem peixe aí? É claro que a pergunta de Jesus, ele já sabia a resposta, não é? Ele sabia até que não tinha peixe, ele manda eles jogarem a rede do outro lado e realiza um milagre naquela ocasião. Mas a ênfase é que Jesus chama e com o mesmo carinho, com o mesmo amor, sabendo quem ele era, sabendo os pecados de Pedro, sabendo que Pedro o negou, sabendo que Pedro negou com juramento, sabendo que Pedro o amaldiçoou, Jesus ainda chega com o mesmo amor, com o mesmo carinho, e diz, filhos. Meus irmãos, é possível recomeçar, pois o Deus Pai não nos abandona. E Ele nos corrige, nos repreende, mas os seus braços sempre estão abertos para nós. Ele não deseja que a gente erre, mas Ele nunca vai nos abandonar por conta dos nossos erros. Ele não deseja que a gente peque, mas Ele nunca vai nos tratar, ou nos destratar, na verdade, porque nós erramos. Tem muita gente que, por conta das suas falhas, se sente abandonado. E às vezes é desprezado pela família, pelos amigos, até pela religião. E pode achar que Deus vai nos tratar de maneira diferente, ficar zangado, olhar com indiferença, mas Deus vai sempre nos tratar como filhos amados. A ênfase do verso 5 está na maneira linda que Jesus trata seus discípulos, filhos. O Senhor vai sempre nos tratar assim. Por fim, meus irmãos, no recomeço, Deus tem uma forma de tratar nossa vida, a maneira dele. João capítulo 21, verso 7 até o verso 9. João capítulo 21, do verso 7 ao verso 9. O texto mais conhecido da gente, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Quando Simão ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam a apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro, no qual haviam peixe e pão. Meus irmãos, Jesus começa agora a tratar bem especificamente a vida de Pedro. Eu entendo que Pedro devia estar desesperado com aquele sentimento, estraguei tudo. Já sentiu isso em algum momento da sua vida? Eu estraguei tudo. Eu tinha tudo, eu perdi tudo que ele me deu. Agora, olha que coisa interessante. Quando eles chegam na praia, Jesus já havia preparado um braseiro ali. A Bíblia usa essa expressão, uma fogueirinha mesmo. Muitos comentaristas, quando falam desse texto, pensam que Jesus trouxe à memória de Pedro o lugar onde ele o negou. Porque o Novo Testamento só fala 2 vezes em braseiro, fogueira. E, pelo menos assim, nessa ênfase aqui, que é, o próprio João fala, João capítulo 18, versículo 18. Na ocasião que Pedro ia negar Jesus, diz, como fazia frio, João 18, os servos da casa e os guardas tinham feito uma fogueira com carvão, um braseiro, e se esquentavam ao redor dela. E Pedro estava ali com eles, esquentando-se também. A ocasião que Pedro negou Jesus, tinha também uma fogueira lá. No recomeço de Deus na vida de Pedro, Jesus está mostrando a ele, Jesus está dizendo para Pedro, que do mesmo jeito que ele caiu, e aquele braseiro tinha um significado ali, o Senhor iria levantá-lo também.
quantas lembranças e quantos sentimentos aquela fogueira não trouxe para Pedro, não é? Quantos lugares, quantas situações, quantas palavras. Sabe aquela palavra que a gente escuta, que aperta o gatilho daquilo que machuca? Sabe aquele lugar que a gente passa, que ainda é ruim de passar? Sabe os gestos, as situações que nos traz dor, medo, angústia? São lugares, às vezes são pessoas que nós não queremos ver mais. Deus quer trazer recomeço e restauração, nos ensinando que é possível recomeçar do lugar onde nós caímos. Ou a partir desse lugar, de que é possível agora ser diferente. O braseiro quis dizer, a graça de Jesus é maior do que o pecado de Pedro. O braseiro quis dizer que tinha restauração para Pedro. Deus trata a nossa vida nos ensinando que a graça dele é maior do que as nossas falhas. Graças a Deus por isso. Mas Deus segue tratando a vida do apóstolo Pedro. E agora começa um diálogo com ele. De João capítulo 21, verso do 15 até o verso 17. João 21, do 15 ao 17. Nessa cronologia que a gente fez aqui da vida de Pedro. Diz a partir do verso 15. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então alimente os meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta. Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Verso 17. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: o Senhor sabe todas as coisas. Sabe que eu o amo. Jesus disse: então alimente as minhas ovelhas. Esse diálogo, esse papo de Jesus com Pedro nos ensina grandes lições. Na primeira pergunta, Jesus desconstrói. Primeira pergunta de Jesus. Jesus desconstrói a ideia de Pedro. Ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Como se Pedro achasse que ele amava mais a Jesus do que os outros. Agora percebe a pergunta de Jesus? Pedro, você me ama mais do que eles, é? É isso mesmo? Isso deve ter trazido os sentimentos a Pedro, hein? As lembranças dele, de ter dito naquele momento: eu amo o Senhor mais do que todos. Se todos te abandonarem, eu estou com o Senhor. Mas o Senhor faz isso de uma forma para tratar, para cuidar, porque ele amava Pedro. A pergunta de Jesus é tipo: Pedro, você ainda pensa que é melhor? Você ainda acha que todos abandonam e você não? E Pedro responde ao Senhor que o ama apenas. Deus está restaurando a vida de Pedro e Deus está restaurando a nossa vida, Deus está restaurando a sua vida. E Deus pode te fazer recomeçar, mas Deus quer que você, antes de tudo, o ame profundamente. Não para exibir um troféu, eu amo mais do que todo mundo. Não para dizer, como existe, viu, gente que diz, eu sou o melhor crente, eu sou a melhor pessoa. Não para isso. O Senhor só quer que nós possamos amá-lo. A pergunta de Jesus, né, para Pedro, tem essa ideia aí. É como se Jesus estivesse dizendo: eu não estou perguntando a você se você é o que me ama mais. Eu nunca estava interessado nisso. Se você faz mais do que os outros, eu não estou perguntando nem mesmo o tamanho da sua fé. Pedro, você me ama? Agora eu pergunto a segunda vez. E Pedro responde novamente que o ama. Mas na terceira vez, a Bíblia diz que Pedro ficou triste. E aí ele faz uma declaração de rendição ao Senhor de todo o universo. Ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. Pedro estava dizendo: Senhor, o Senhor está me perguntando, mas o Senhor sabe que o que eu estou lhe dizendo agora é sincero. Tu sabes todas as coisas.
E por qual razão Jesus pergunta 3 vezes a Pedro? Eu gosto de pensar que Jesus traz à memória de Pedro que ele o negou 3 vezes também. E Jesus pergunta para Pedro 3 vezes, e Pedro se rende ao Senhor. E nesse diálogo, é como se Jesus estivesse dizendo para Pedro, para cada queda, você me negou uma vez, mas tem restauração para você. Você me negou a segunda vez, tem restauração para você. Você me negou a terceira vez, tem restauração para você. Tem restauração. O ministério que eu lhe confiei ainda deve ser exercido, porque a cada término da pergunta de Jesus havia um pedido para Pedro, que era o mesmo pedido que ele fez quando o chamou, quando vocacionou. Apacenta as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. Jesus estava dizendo para Pedro, você caiu, você errou, mas olha, eu estou te restaurando agora, continue a fazer aquilo que eu chamei você para fazer. Apacente as minhas ovelhas. Meus irmãos, Deus chamou Pedro para restaurá-lo, para recomeçar. E Pedro reconheceu que não existe força nele agora, de que o seu amor por Jesus era um amor falho, mas ele se rende ao Senhor, que sabe todas as coisas, sabe das falhas, sabe do coração ferido, sabe do coração cheio de mágoas, sabe da nossa incapacidade de realizar algumas coisas. E quando nós reconhecemos isso diante do Senhor, é um começo do recomeço na nossa vida. Senhor, Tu sabe todas as coisas. Então o Senhor sabe o que eu não posso fazer. O Senhor sabe que eu não tenho força para fazer isso aqui. Tu sabe todas as coisas. Jesus chama Pedro para uma conversa sincera. E esse é o mesmo Jesus que está no nosso meio aqui. E esse é o mesmo Jesus que está na nossa casa, que está com você enquanto você está com o seu celular na mão ou assistindo na sua TV. Esse é o mesmo Jesus que conhece a nossa vida. E esse mesmo Jesus também nos chama para uma conversa franca e sincera. Não tem meio termo com Jesus, é preto no branco. É uma conversa franca e sincera. E eu quero responder ao Senhor dizendo, Senhor, Tu sabe todas as coisas. E eu acho que cada um de nós aqui sabe também. E quando Jesus tem essa conversa conosco, esse particular conosco, nós devemos chegar para Ele e dizer exatamente para Ele, Senhor, Tu sabe todas as coisas. E para o Senhor Jesus eu digo, Senhor, Tu sabe dos meus pecados. Eu, Edivaldo, estou dizendo isso aqui. O Senhor sabe das minhas fraquezas. O Senhor sabe das inúmeras vezes que eu tive vontade de desistir. O Senhor sabe das inúmeras vezes que eu não quis mais saber das coisas e que eu pensei que não tinha mais solução. O Senhor sabe que muitas vezes eu quis confiar em mim mesmo, do meu jeito, fazer as coisas como eu quero. Tu sabe todas as coisas. Mas eu também estou reconhecendo, quando eu estou dizendo que Ele sabe essas coisas, de que Ele é Senhor sobre as nossas vidas. Meus irmãos, para concluir, quero voltar ao que eu disse lá no comecinho. Uma das melhores séries que eu assisti, estou assistindo atualmente, é a série Cobra Kai. E repeti até de que eu convidei Rodrigo para assistir também. A série Cobra Kai traz um enredo de recomeço muito bom. Vale a pena assistir. Mas é apenas uma série. Quando as câmeras são desligadas, as pessoas vão para os seus conflitos reais. As falhas dos personagens podem ser consertadas em um roteiro escrito. Mas na vida real, o Senhor de toda a vida está escrevendo a nossa história, do jeito dele, de acordo com a soberania dele. E por ele ser um Deus soberano, ele tem uma história de recomeço para a nossa vida, mesmo quando a gente nega ele, mesmo quando a gente erra. Em Lucas capítulo 22, versículo 61. Quando Lucas narra, né, o que Mateus não narra, eles se completam muito os evangelhos. Quando Pedro nega Jesus, que está extremamente envergonhado. Só a parte A, Lucas 22, 61 diz. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. Que olhar era esse de Jesus, hein? O olhar de Jesus sempre foi. Ali começa um processo de restauração que durou tudo isso que a gente conversou. O olhar de Jesus
foi de compaixão e amor. Um olhar de restauração e de recomeço. E eu queria dizer para você, Jesus não desistiu de Pedro. Jesus não desistiu de você.